Vamos falar hoje sobre sola escritura, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E eu farei aqui com os irmãos uma rápida exposição histórica, bem rápida mesmo, para nós nos lembrarmos de onde vem o sola escritura. Depois nós vamos falar de um dos fundamentos bíblicos de sola escritura, o texto de Paulo a Timóteo. Depois nós vamos falar de alguns termos principais desse texto de Paulo a Timóteo. Destacar o que Paulo quis dizer a Timóteo quando exaltou a Escritura como única regra de fé e prática. E nós vamos concluir com algumas aplicações em relação à Igreja Católica Apostólica Romana e ao evangelicalismo atual, que também despreza muito o conceito de sola escritura. Então esse é o itinerário que nós vamos fazer aqui e que Deus nos dê graça para nós vermos essas coisas. Muito bem. Post tenebras lux. Depois das trevas à luz. A história da igreja cristã é uma história muito árdua, com muitas perseguições, com muitas dificuldades. Nós sabemos disso a partir dos relatos bíblicos de Atos dos Apóstolos. O que nós temos nas epístolas do Novo Testamento não são relatos diferentes de Atos dos Apóstolos. Havia heresia, havia enfrentamento contra os crentes, tudo por conta da cristandade genuína. Então, perseguições que sobrevinham sobre a igreja pelo fato de a igreja ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, a palavra revelada do Antigo Testamento e a construção neotestamentária, que é aquilo que hoje nós temos como um cânon fechado, Antigo e Novo Testamento. Quando Constantino, o imperador romano, subiu ao trono e também se converteu ao cristianismo, ele liberou o cristianismo como uma religião que não deveria ser perseguida. Geralmente, nós damos a Constantino todo o crédito da cristandade ter sido oficializada, mas isso não é verdade. O cristianismo foi tido como uma religião oficial do Estado muito depois de Constantino, com Teodósio, no ano 380. Ele sim normatizou o cristianismo como a religião oficial do Estado romano. Constantino apenas aboliu a perseguição com o édito chamado Milão, Édito de Milão. Depois Teodósio oficializa o cristianismo, então, como a religião oficial do Estado. Obviamente também por ter se convertido ao cristianismo. Então, aquele período de trevas, isso é, de perseguição intensa em relação aos crentes pelo simples fato da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, cessa a partir de Constantino e mais ainda a partir de Teodósio. No entanto, essa pequena luz que sobreveio sobre o cristianismo retornou às trevas porque a junção de igreja com o Estado fez mais mal do que bem ao cristianismo. E então nós temos aquilo que nós chamamos de doutrina papal. Nós temos Papa Lino, que foi papa entre 67 e 76 depois de Cristo, então, obviamente, antes de Constantino e Teodósio. Mas mais para frente, nós temos dois papas que ficaram um pouco mais famosos dentro da história por conta da sua perversidade e do mau uso do Estado nessa integração igreja e Estado. O primeiro deles, Gregório I, que foi papa entre 590 e 604 depois do Senhor Jesus Cristo. O único legado bom de Gregório é o canto gregoriano que nós temos hoje. E mesmo assim, você ouve 15 minutos e mais de 15 minutos é praticamente impossível para nós. Não é o tipo de música que nossos ouvidos são acostumados a ouvir. Mas o ápice do que Gregório I fez foi nos legar o canto gregoriano. Depois nós temos o Papa Inocêncio III. Não se enganem pelo nome, de inocente ele não tem nada. Esse Papa, ele empregou boa parte das cruzadas, mas especialmente uma cruzada que ficou muito esquecida pela história da igreja, que é a cruzada das crianças, onde mulheres e crianças também foram enviadas e também foram recebidas pelo meio da guerra e foram mortas. Então, esses papas trouxeram um legado muito negativo para a história do cristianismo, só que mais do que isso. Nesses dois papas, nós temos a ascensão papal, no sentido de que o papa é agora, de fato, um representante de Deus no mundo. E isso começa a minar o conceito que surgirá, obviamente, mais tarde, de sola escritura. Isso é, de nós cremos no que os profetas e os apóstolos estão ensinando. Sola escritura, nesse termo aqui, é um anacronismo que eu estou cometendo. Mas, em outras palavras, o conceito é esse.
Eles deixaram de legar somente o que vem pelas Escrituras para legislar a partir das suas próprias convicções. Falando sobre Gregório novamente, ele foi um papa que não sabia ler grego nem hebraico, portanto não interpretava bem nem o Antigo nem o Novo Testamento, sabia latim, e a sua formação não era teológica, ele era formado em direito. Então, logo, alguém com mais aptidões à política do que à teologia. Depois nós temos Inocêncio como sendo o Papa que realmente decretou ser o substituto ou o porta-voz único de Deus na Terra. Então, em outras palavras, Deus no céu e o Papa na Terra. E Papa, na concepção de Inocêncio III, era aquele que tinha a possibilidade e a autoridade de legar, de legislar, de dizer: Deus diz isso através da Escritura, mas eu digo isso a partir de mim. E isso era aceito pela igreja, porque no decorrer de todo esse tempo e a partir da oficialização em 380 com Teodósio, essa integração igreja-estado trouxe para si aquilo que nós chamamos de tradição. E a tradição começou a suplantar a realidade da palavra de Deus e das profecias dos apóstolos no período do Novo Testamento. Então a tradição católica é muito mais do que a tradição dos ritos e da liturgia dentro de uma missa. A tradição católica é uma tradição que junta sobre si traduções romanas, gregas, políticas e religiosas misturadas. Então esse era o grande problema, e aí, mais uma vez, o cristianismo que viu uma pequena luz brilhando, voltou a um período de trevas tão intenso quanto aquele primeiro período de trevas no primeiro século na igreja primitiva. E aí nós temos, mais uma vez, luz em meio às trevas. Martim Lutero, conhecido monge agostiniano, que proclamou no dia 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante. Um evento que começou ali, mas obviamente perdurou de maneira muito forte por mais de 120 anos e perdura até hoje. Um dos lemas das igrejas reformadas é: Igreja Reformada sempre se reformando. Isso é, sempre olhando para as Escrituras para ser recentralizada a elas constantemente. Falando um pouquinho sobre Lutero, ele teve uma infância difícil. Os pais eram católicos e ele, portanto, católico também. E ele sempre se apegou muito à questão do pecado, porque a sua mãe se apegava muito a essa questão do pecado e da penitência. Há um relato sobre a infância de Lutero, de que quando ele, ainda muito criança, em torno de 7, 9 anos, pegou uma fruta sem avisar a sua mãe na fruteira da sua casa, ela considerou aquilo roubo e corrigiu a sua mão até ela quase ficar paralisada. Então havia esse tipo de severidade na educação de Lutero, o que o relegou a uma infância muito difícil. E isso o relegou também a um conhecimento de Deus muito supérfluo em relação à graça, de maneira que ele considerava Deus injusto, porque quanto mais ele se penitenciava, mais ele entendia que estava distante da justiça de Deus. Então ele pensava: se Deus quer justiça, ele deveria providenciar uma forma para eu ser justificado, porque o que eu estou fazendo não funciona, não tem jeito. Lutero se chicoteava, ele se batia, ele se enclausurava em alguns lugares para sofrer os seus pecados, e nada disso trazia ao seu coração a justiça divina. Ele foi para a academia em 1501 e lá ele ficou até 1505, se formou e logo integrou o ministério de 1507 a 1508. Na sua primeira celebração da Eucaristia, o que nós temos como a Santa Ceia, ele não conseguiu seguir até o fim do rito por conta da presença do seu pai ali e pensando sobre os seus pecados, sobre aquilo que ele havia cometido antes mesmo de subir ao púlpito para celebrar a missa e a Eucaristia. Não que ele tivesse cometido um pecado muito grave, mas na visão de Lutero a justiça estava muito distante daquilo que ele conseguia arrecadar para si. Ele teve decepções de 1510 a 1511 dentro da Igreja Católica. Suas decepções se davam por conta dos artefatos que atribuíam a, por exemplo, pedaço da cruz de Cristo, lágrimas da mãe de Jesus, pedaços da cruz de Pedro e todos os outros artefatos papais e do Vaticano. Ele descobre, através de Romanos 1,17, que Deus, sim, havia providenciado justiça para ele, através do Senhor Jesus Cristo. O texto que diz que o justo viverá pela fé, e bastava, portanto, ter fé em Cristo, e os seus pecados seriam perdoados, e
partir daquele momento ele sente o perdão de pecados sendo colocado sobre ele. Em 1515, por conta de toda a sua insatisfação com a Igreja de Roma, ele é enviado a Wittenberg, onde ele permaneceu até o início da Reforma Protestante. Ali em Wittenberg, ele ainda se irou e se irritou mais, após ter sido pedido fazer uma caravana até Roma. E lá em Roma, ele se decepciona ainda mais com as indulgências e com todas as outras coisas que estavam suplantando a verdadeira fé e a verdadeira teologia bíblica. Em 1517, ele dá início à reforma, pregando na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. 3 anos e meio depois, então em torno de 1521, há a dieta de Worms, uma dieta convocada para ele negar todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele havia escrito contra a igreja romana e a favor das escrituras, da graça, da fé de Cristo, da glória de Deus. E é de onde vem aquela famosa frase de Martim Lutero: eu não posso negar aquilo que escrevi, tampouco aquilo que falei, porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. É aí onde ele diz essa célebre frase. E em 1522, exilado por conta da perseguição à sua pessoa, ele traduz a Bíblia para o alemão. Em 1522, Bíblia para todos, sob o pressuposto de que a Bíblia, a palavra de Deus, é aquilo que vai levar o conhecimento verdadeiro da graça de Cristo, da fé, da glória de Deus a todos aqueles que o Senhor escolheu e busca para si. Então, é a partir daí que eu quero trabalhar com os irmãos. Nós vamos falar da sola Scriptura. Nós temos sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. E sola Scriptura é, portanto, um fundamento importantíssimo, porque é a Escritura que revela a respeito da fé, da graça de Cristo, dela mesma e da glória de Deus. Tudo está nas Escrituras. Por isso, preste bastante atenção no que nós vamos falar a partir de agora, tendo esse rápido contexto histórico, porque aí o que interessa, só a Escritura. Só a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Vamos seguir aqui. Sola Escritura não é nuda Escritura. O que isso significa? Que sola Escritura não significa a Escritura sem qualquer tipo de tradição para a interpretação dela. Uma das maiores acusações dos romanistas e de outros que deturpam as verdades da palavra de Deus ou que lançam as verdades da palavra de Deus abaixo para exaltar os seus costumes e as suas tradições é de que os reformados ou os protestantes usam a Escritura de maneira indevida porque tem livre interpretação. Então, a argumentação, a acusação é a seguinte: qualquer um pode pegar a Bíblia e interpretar a Bíblia da maneira que quiser. Não é isso que o sola Escritura significa. Sola Escritura não significa pegar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia como se quer, sem qualquer tipo de regra hermenêutica, sem qualquer interpretação e declarar aquilo como verdade. Essa é uma acusação falsa. Sola Escritura não significa nuda Escritura, isso é, a Escritura sem nenhuma regra de interpretação. A Escritura sem nenhuma tradição por detrás, interpretando e vendo se aquilo bate com os profetas e com os apóstolos. A primeira e principal regra hermenêutica, a primeira e principal regra de interpretação bíblica, os irmãos devem se lembrar, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O Antigo Testamento tem o Novo oculto, o Novo Testamento revela o Antigo. São uma unidade. Então, logo, os profetas interpretaram os apóstolos antes mesmo dos apóstolos, e os apóstolos, posteriormente aos profetas, interpretaram os profetas. Eles já são uma espécie de tradição, mas uma tradição que não foge do sentido bíblico. Depois dos apóstolos, nós temos os pais da igreja, nós temos diversos homens, inclusive que tentaram reformar a igreja antes de Lutero, como John Wycliffe, John Huss, o ganso de Deus, que interpretavam a Escritura da maneira correta e de acordo com a principal regra hermenêutica. Haviam outros que saíam completamente disso. Mas a grande questão é de que a reforma protestante, quando vem exaltando a Escritura como única regra de fé e prática, não está dizendo que a Escritura interpretada de qualquer forma ou ao bel prazer do leitor é a regra de fé e prática, mas que a Escritura, sendo ela toda uma unidade bem interpretada, é a regra de fé e prática.
Por isso, sola escritura não é nuda escritura, isso é, escritura sem nada, sem nenhum pressuposto, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma regra. Há regra para interpretar a Bíblia. Além disso, sola escritura é tota escritura, escritura inteira. A gente não tira partes da Bíblia. Nós interpretamos usando regras hermenêuticas. A gente não tira partes do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. De Gênesis a Malaquias. Não há nenhuma parte do Antigo Testamento que não seja palavra de Deus. No entanto, há partes que são reinterpretadas à luz daquilo que veio, à luz do Senhor Jesus Cristo, à luz daquilo que é perfeito revelou e ainda revela, ainda mostra para nós a partir dela mesma. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, ainda é Bíblia. Do mesmo jeito que há novos céus e nova terra, lá em Apocalipse, é Bíblia. Toda a Escritura é um pressuposto de sola Escritura. Então, todas as vezes que eu disser, ou que um reformado, um protestante disser para você, sola Escritura, lembre-se disso. Não é pegar a Bíblia e interpretar do jeito que quer. E nem é só algum pedaço da Bíblia, ou só o Novo Testamento, ou partes que nos interessam da Bíblia. Mas é toda a Escritura inteira, em todas as suas partes. Costumo ensinar lá na igreja a respeito, por exemplo, da lei cerimonial. Obviamente, nós não sacrificamos mais nos nossos cultos, nós não temos mais a arca da aliança nos nossos cultos, nós não temos mais os pães da proposição nos nossos cultos, nós não temos mais um átrio conhecido como santo lugar nos nossos cultos. No entanto, nós temos tudo isso representado em Cristo. Essas coisas não foram abolidas, no sentido de não precisamos mais de pão da proposição. Jesus é o pão da proposição, o pão vivo que desceu do céu. Nós não precisamos mais da bacia para nos lavar, como o sacerdote fazia ao entrar na tenda da habitação. Precisamos, mas está em Cristo. Ele é a água da vida. Nós não precisamos mais sacrificar aqui no nosso culto, mas nós precisamos de um verdadeiro e único sacrifício, é o Senhor Jesus Cristo. E se Jesus está presente no culto, todas essas coisas estão presentes no culto. Elas não precisam mais ser cerimoniadas, elas não precisam mais ser executadas, porque o nosso sumo sacerdote executou de uma vez por todas, mas elas não passaram, elas estão presentes no culto. Arca da aliança, pães, pia, todas essas coisas estão presentes no culto em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é o cumprimento. Então, tota Escritura, a Escritura inteira, ela toda é a nossa regra de fé e prática. Seguindo, Rafael, você vai ter que passar para mim aqui, parou. Um dos fundamentos bíblicos para a sola Escritura é o texto de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos abrir a Bíblia e ler esse texto. E mantenha a sua Bíblia aberta aí. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o texto todo e depois nós vamos nos ater só nos versículos 16 e 17. Olha o que é dito. Segunda de Paulo a Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo falando a Timóteo, o jovem pastor que estava em Éfeso. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, quando nós lemos esse texto, crentes, conhecedores da palavra, que creem em toda a Escritura, a gente já engloba tudo aqui. Antigo e Novo Testamento. Só que tem uma problemática nesse texto. E o problema levantado aqui, ou pelo menos a contra-argumentação daqueles que não creem só na Escritura, quando lido esse texto, é a seguinte: Rafael me abandonou. Ó, funcionou. Não fica aqui mais não, fica lá, que aqui quando você fica não funciona. Qual é a contestação desse texto? Escritura. Aí, dizem aqueles que não creem no sola Escritura e no tota Escritura, refere-se ao Antigo Testamento. E eles estão certos. Quando Paulo diz,
permanece naquilo que você aprendeu a Timóteo, o Novo Testamento ainda não era totalmente composto e muito menos canonizado. Nós tínhamos ali, obviamente, a Epístola a Timóteo, a primeira, a segunda, provavelmente a de Tito e com certeza a de Tiago, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E olhe lá. E mesmo assim a gente não sabe se como está aqui agora e se na posse de todos os nossos irmãos daquele período. Então, quando contra-argumentam dizendo, olha, só a Escritura não serve a esse propósito, porque aqui Paulo está dizendo só Antigo Testamento, em certo sentido, estão certos. Paulo está se referindo ao Antigo Testamento aqui. Porque era o conceito de escritura que Paulo tinha, Timóteo tinha, e todos os crentes naquele tempo tinham de escritura. Nós não tínhamos a Bíblia como temos hoje. E como a gente responde a esse tipo de argumentação? Vai lá, Rafael. Em primeiro lugar, o texto fala do conhecimento de Cristo. Vocês perceberam? E que desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o Antigo Testamento fala de Cristo, e mais do que isso. O Antigo Testamento pode te tornar sábio para a salvação pela fé, o mesmo modo que a salvação é apresentada no Novo Testamento, em Cristo Jesus. O Cristo escrito do Novo Testamento. Então aqui nós já temos o que nós chamamos de grampo entre as unidades. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o Antigo Testamento tem o mesmo propósito do Novo. Lógico que eu estou cometendo aqui uma redundância e colocando palavras na boca de Paulo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o peso do argumento aqui é, se a Escritura a que Paulo se refere, obviamente sendo o Antigo Testamento, pode tornar Timóteo apto a receber, a tomar posse da salvação pela fé em Cristo, obviamente o Novo Testamento, que interpreta esse Antigo Testamento e cumpre-se ao mesmo propósito, forma com ele uma unidade. É interessante ver Cristo no Antigo Testamento, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí quando você vai para João 1, está lá escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo o que foi feito por Ele. E mais à frente, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É bonito nós vermos quando o animal é sacrificado em Gênesis 3, de maneira oculta, sem conhecimento. E com o progresso da revelação nós vemos em Êxodo 12, um cordeiro sendo sacrificado para a Páscoa. Quando nós vemos no Salmo 23, uma ovelha sendo guiada pelo pastor em caminhos de ira. Quando nós vemos Isaías falando que, como ovelha muda, o servo sofredor foi ao matadouro. E como nós vemos, no fim, o próprio Cristo sendo revelado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa unidade é o que Paulo está apresentando quando ele diz, permanece firme nas Sagradas Letras, permanece firme no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento te torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele revela o mesmo que o Novo Testamento vai revelar. Essa é a primeira contra-argumentação. A segunda, Pedro fala nos mesmos termos sobre o que Paulo escreve e coloca os escritos paulinos no mesmo patamar de escritura. Vejam comigo, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, abram a palavra de Deus comigo aí. Segunda epístola do apóstolo Pedro, bem no fim, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, olha. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Vejam, Pedro já está falando de algo que hoje para nós é a unidade do Novo Testamento. Está falando das epístolas paulinas, compõem maior parte do Novo Testamento. Veja o que ele segue dizendo.
nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Perceberam? Pedro está dizendo, o que Paulo escreve é tão escritura quanto o Antigo Testamento. Então esse é mais um argumento que defende o tota escritura. O Novo Testamento e o Antigo Testamento são uma unidade. E essa unidade ela é reconhecida também pelo apóstolo Pedro. Então quando Paulo fala a Timóteo, toda a escritura, ele está dizendo Antigo Testamento. Mas agora Pedro está dizendo, o que Paulo escreve é deturpado assim como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, estão deturpando o que Paulo escreve, assim como deturpam o Antigo Testamento. O que colocam essas duas coisas no mesmo peso. Pedro está dizendo, o escrito de Paulo é tão canônico quanto o Antigo Testamento. E ele segue dizendo, há outro argumento de Pedro, ainda na segunda epístola, agora lá no início, capítulo 1, abra comigo. 2 de Pedro 1, de 16 a 21. Olha o que ele diz. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro está relatando aqui aquilo que Jesus diz para ele, só conta em momento oportuno. O momento oportuno chegou. Ele viu a transfiguração do Senhor, o Senhor diz, olha, não conta para ninguém por enquanto. Mas haviam 3 testemunhas ali, das quais Pedro era uma, e agora ele está contando o que ele viu. Segue. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Agora preste bem atenção nos versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, na segunda epístola, está dizendo o seguinte, Antigo Testamento e tudo o que foi escrito pelos profetas a partir do Antigo Testamento tem um único vínculo, a inspiração do Espírito Santo, portanto se constitui Escritura. Há outros textos, nós poderíamos ver textos como o do autor aos Hebreus, no capítulo 1, que diz que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, mas que nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. E o próprio Jesus é aquele que diz, vejam as Escrituras, vejam o Antigo Testamento, porque é Ele mesmo que dá testemunho de mim. Quando ele está com os discípulos a caminho de Emaús, ele começa a falar a respeito de si e expor o que deveria ter-lhe acontecido a partir do Antigo Testamento. Quando ele encontra com seus discípulos no cenáculo, depois do caminho de Emaús, ele passa a falar a respeito de si através do Antigo Testamento. Então essa unidade ela precisa ser compreendida pelo povo evangélico. Precisa ser compreendida por nós. A Bíblia inteira. E isso é só a Escritura. E por isso é a nossa regra de fé e prática. E aí nós precisamos expor essa parte do texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu quero aqui então me deter mais nesse tempo, falando sobre palavras-chave desse texto, que dão ênfase ao conceito de sola Escritura. Então a pergunta que eu quero levantar para os irmãos agora, para nós examinarmos esse texto, tendo visto essas considerações, é a seguinte. Por que sola Escritura? Porque a gente não precisa da tradição, porque a gente não precisa de novas revelações, e eu vou falar mais a respeito dessas duas coisas no final, sendo que nós temos a Escritura, no sentido de que, por que substituir a Escritura por alguma coisa que não seja ela? Essa é a pergunta que eu quero fazer com os irmãos. E eu creio que a exposição desse texto pode nos ajudar. Então, mais do que fazer apologética, agora eu vou fazer apologia ao texto bíblico.
Eu quero que os irmãos fiquem presos ao texto bíblico comigo. Em primeiro lugar, o que a gente vê... Pode passar mais um? Isso. Totalidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega é pans. Pans, de onde vem, por exemplo, os jogos pan-americanos, isso é, todos os tipos de jogos na América. A palavra pans significa inteireza, em cada parte, sem faltar nada. Uma completude do conceito. Então, quando é dito toda a Escritura, é toda mesmo. Ela por inteiro, cada parte, sem faltar nada, sem excluir um versículo, uma linha, um tio, uma vírgula. Toda a Escritura, todas as partes dela, ela por inteiro é inspirada por Deus. Essa totalidade é explicada pelo apóstolo Paulo. Ele poderia usar, como muitos usam, o pastor logo citou aqui, recentemente um pastor, Ed Renekiewicz, disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem partes da Bíblia que nós temos que pegar, embolar e jogar fora. O mesmo homem que diz que Jesus ofereceu esperma à mulher samaritana. Vejam o nível de interpretação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é completamente contrário ao que pregadores modernos têm dito e também àqueles que foram contra a Escritura no decorrer da história da igreja. É toda. O apóstolo Paulo, que nós já vimos, inspirado por Deus como os profetas, não erraria aqui. Porque um erro do apóstolo seria pressupor um erro do Espírito que o conduziu a escrever essas linhas. Então, quando é dito toda a Escritura, é toda a Escritura. Não é, olha, só daqui até ali, versículo tal não, tal parte não. Tudo pode e deve ser interpretado como uma unidade. Pans. Lembrem-se dessa palavra. Toda a Escritura. Ela inteira, em cada uma das suas partes, sem faltar nada. Vírgula, ponto, interrogação, tudo. Ela toda é inspirada por Deus, que é o segundo conceito que nós vamos ver aqui. Inspiração divina. Theopneustos é a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo. Theo, Deus, pneustos, sopro. E essa palavra pneustos é uma variação de pneuma ou de pneumáticos, que é espírito. Então, é uma inspiração divina pelo sopro divino. E o sopro divino é a consideração de que o Espírito de Deus, pelo sopro, dá a ação criativa para a palavra ser escrita. Nós temos esse conceito muito bem gravado lá em Gênesis. E Deus assoprou no homem o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Ali é ruá, que também é traduzido como sopro, vento e espírito. São as mesmas derivações. Então, theopneustos é o que nós temos aqui. Inspiração divina. Então, toda a Escritura, a inteireza dela, cada parte dela, sem faltar nada, é um sopro de Deus por meio do Espírito de Deus àqueles que empunham e escrevem. E aqui me permitam fazer um parêntese, nós não cremos em psicografia profética. Nós sabemos que os profetas não eram como Chico Xavier dizia ser, de baixar a cabeça, pegar uma pena e começar a escrever sem saber o que estava escrevendo. Pelo contrário, nós cremos na inspiração orgânica das Escrituras. Isso é, Deus usa as aptidões e o conhecimento prévio dos profetas e dos apóstolos para escrever as linhas sobre as quais ele influencia com a iluminação e a inspiração para que sejam escritas. Quando nós lemos Amós, eu gosto muito do livro de Amós. Amós era um boiadeiro. Amós era um cara do campo. E quando a gente lê a forma como Amós escreve, a gente vê que ele está colocando tudo o que tinha parte da vida dele ali no texto bíblico para explicar. Vocês se lembram de Ezequiel, quando tem uma visão profética daquelas que nós temos muita dificuldade de interpretar? Deus diz para ele, acorda logo e escreve. Isso é, porque senão você pode esquecer aquilo que você viu. Quando Miriam contendeu com Moisés dizendo ser uma profetisa, que havia recebido algo da parte de Deus, como Deus censurou ela, colocando uma regra para a revelação profética. Ele diz, olha, o único que eu falo cara a cara é Moisés. Todos os outros eu falo em sonhos. E a partir dali, a profecia, a revelação, ela vem assim. É como se o sonho fosse a área de trabalho. E a revelação fosse aberta por um ícone. E aí depois do sonho, o profeta ele escreve aquilo que ele aprendeu. Aquilo que Deus, pela parte dele, concedeu pelo sopro. Então é esse o tipo de inspiração que nós acreditamos, e nós podemos ver isso a partir do uso do Antigo Testamento no Novo pelos apóstolos.
Quando eles citam, quando Pedro se levanta, por exemplo, para pregar o seu primeiro sermão missionário, ele diz, isso é o que foi dito pelo profeta. O profeta disse assim, Joel falou desse jeito, fulano falou assim, Davi profetizou a respeito disso. Então ele faz o uso daquilo que ele conhece, tomado pelo Espírito Santo, mas sem perder a consciência, sem entrar em transe, nada disso. Esse é o sopro de Deus, é o theopneustos, é o sopro da inspiração. Outra coisa, nós temos a expressão aqui que mostra a utilidade. Hophélimos. Essa expressão grega significa aquilo que promove um benefício completo. Promove por si o total bem-estar. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é, toda a Escritura, toda ela, em cada parte, sem faltar nada, foi soprada por Deus por meio do Espírito Santo para promover um benefício completo, para promover só por ela mesma um total bem-estar em todo aquele que se deleita nela. Isso é, tudo aquilo que você precisa, e por isso eu te digo, permanece firme na palavra, porque você aí será sábio para a salvação pela fé em Cristo, está na Escritura. Vocês se lembram da abertura do saltério? Bem-aventurado o homem que não faz o que é errado, que foge do mal, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Em outras palavras, o que o texto bíblico ensina para nós, em todo o seu decorrer, Salmo 119 principalmente, um salmo acróstico sobre a palavra de Deus, é que a Escritura promove um benefício completo. Só a Escritura promove o total bem-estar daquele que tem contato com ela, nenhuma outra coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Comunhão com a igreja é muito bom. Eu amo. Estava de férias agora, fiquei 10 dias fora da minha igreja, parece que são 10 anos. Eu estou doido para chegar amanhã, para reunir com os crentes todos lá e ver todos os irmãos e abraçar todo mundo. Comunhão é bênção. Me promove um super bem-estar, mas não completo. Porque os meus irmãos são imperfeitos, bem como eu. Porque do mesmo jeito que há agrados, há também desagrados. Agora a Escritura não. Por isso ela é superior à comunhão. Deixe-me falar outra coisa. Eu amo livros de teologia. Leio muitos livros. Compro muitos livros. A minha esposa briga comigo, porque às vezes tem que chegar com o livro debaixo do braço, deixar cair no chão, chutar para debaixo da cama. Aí dali 3 semanas o livro aparece, ela fala, esse livro é novo? Aí eu falo assim, não, já está aqui em casa tem um tempão, não é mentira. Está lá em casa tem um tempão mesmo, debaixo da cama, escondido. Amo os livros. Eles me causam benefício, promovem um bem-estar em mim, mas não completo. Porque eles não são a Escritura. Os autores falham, falam coisas que desagradam, coisas que a gente não entende. A Bíblia não. Então quando Paulo usa essa palavrinha, hophélimos, ele está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, é aquela que promove um benefício completo no crente. Ela promove um total bem-estar por ela mesma, ela não precisa de complementos. Somente a Escritura promove isso na sua vida. É o que Paulo está dizendo a Timóteo, dizendo para nós. Ao que se segue, a Bíblia então ela é totalmente inspirada e ela é útil. E ela é útil para ensinar. Vejam a palavrinha, didaskalion, de onde vem didáscalos, de onde vem a nossa palavra didático. Esse ensino é transmitir conhecimento. De onde se conhece a Deus? Já pararam para pensar nisso? Eu não estou falando da gente, não estou falando de crente. De onde as pessoas que não são crentes conhecem a Deus? Porque alguém falou, porque outra pessoa falou, porque outra pessoa falou, e você vai seguindo. No final, você vai chegar em alguém que conheceu a Deus pela Bíblia, e a partir dali comunicou. Porque é a forma de se conhecer a Deus. O ensino totalmente satisfatório a respeito de Deus vem da Escritura. Deus resolveu se revelar a si pela Escritura, quem nós somos pela Escritura, o que aconteceu pela Escritura, o que Ele faz pela Escritura, o que Ele quer de nós pela Escritura, tudo é pela Escritura. Por isso ela é útil para a didaskalion, útil para o ensino, para ensinar diversas coisas das áreas da nossa vida. Ela transmite o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, de nós e do nosso relacionamento com Deus. Não existe outro meio. Você quer conhecer ao homem? Estude a Bíblia.
Antropologia é bíblica. Você quer conhecer a Deus? Teologia é bíblica. Muito se fala sobre o homem aí fora. Tem diversas teorias, até que ele veio do macaco. Agora, a Bíblia fala de quem o homem veio, como o homem foi criado, o que aconteceu com o homem, por que nós somos assim, como Deus resolveu o problema. A Bíblia é útil para ensinar. Ela é útil para repreender. Vejam essa palavrinha, helegmon. Criticar e censurar. A Bíblia é quem faz isso. A Bíblia é quem critica e censura. Veja bem, há muitas coisas que os meus irmãos lá da minha igreja, que são pastoreados por mim, podem não gostar em mim. Diversas. E eu sei que tem. No entanto, o crivo para a repreensão não é o gosto do irmão. É a Bíblia. Há coisas que eu não gosto em irmãos da minha igreja, colegas de seminário, costumes, forma de falar que me incomodam. E é normal. Nós todos somos diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes. No entanto, não sou o crivo para julgamento e censura. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus fala sobre o julgamento? Ele diz, julguem segundo a reta justiça. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo é, julguem com o crivo de Deus. E o crivo de Deus é a Escritura. Essa repreensão, portanto, é a única repreensão genuína. Por isso que quando um crente vai se aconselhar com o pastor não fica dizendo para o crente, eu acho, eu penso, na minha opinião, que ele fala assim, olha, a Bíblia diz isso aqui. A Bíblia fala desse jeito. Ou quando um pastor precisa chamar a ovelha para dentro do gabinete para repreender, ele não repreende, porque, olha, irmão, eu acho, eu penso, não, olha, o que você está fazendo, a Bíblia diz que não deve ser feito. Certo irmão, uma vez mandou uma mensagem, pastor, o que o senhor acha de uma pessoa que fica me ofendendo toda hora? Eu tenho que ficar perdoando ela mesmo? Eu falei, olha, eu não acho nada, mas Jesus falou que você precisa perdoar quantas vezes forem necessárias. Sua pergunta é a de Pedro. Ela falou, nossa, é mesmo, né? Se eu falo eu acho, ela pode considerar. Ah, é o que o pastor pensa. Não sei se eu faço ou não. Agora, quando eu digo é a Bíblia, tem peso, autoridade. Então, ela é útil para repreender, criticar e censurar. E é por aí que vem o nosso crivo a respeito de nós. Não é o que eu penso, não é a minha consciência. É o que a Bíblia diz. Ela é útil para repreender, para criticar, para censurar. Seguindo, ela também é útil para corrigir. Epanortosin é a palavra grega. Isso é, oferecer melhoria para substituir o erro. Olha que ensinamento glorioso a palavra de Deus nos traz. Ela nos ensina, ela nos critica, nos censura, mas ela não nos deixa na crítica e na censura. Deus, ele não só aponta o dedo para nós e diz, olha, você está errado nisso, aquilo, te deixa lá embaixo no chão e te larga ali. Não, ele também te corrige. Ele diz onde você está errado, mas ele também te diz como acertar, como corrigir o erro. Então vejam, corrigir, oferecer melhoria para substituir o erro. Não basta só dizer onde está errado, é necessário dizer onde se vai acertar. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo nas epístolas de Paulo, lá em Efésios, é quando ele diz assim, aquele que anteriormente roubava, deixe de roubar. Só que ele não para por aí. Isso é só repreensão. Ó, para de roubar, seu ladrão. Mas ele diz, agora, pelo contrário, trabalhe para dar àquele que tem carestia. Então ele tira o homem de um buraco, mas ele não só deixa ele ali à beira do precipício, ele o conduz ao caminho em que ele deve andar. Essa é a correção que a Bíblia traz para nós. Ela não só aponta os nossos erros, os nossos pecados, ela faz isso, só que ela não nos deixa ali. Ela nos dá um caminho a partir dali para nós seguirmos a vontade de Deus. Ela oferece melhoria para substituir o erro. É isso que essa palavrinha aqui significa. Mais do que isso, ela também educa. Vocês sabem uma das coisas que nós temos, um grande problema social, desculpem aqui, é um parêntese, mas todos os políticos oferecem educação. Já pararam para perceber isso? Eu vou investir na educação. Não é obrigação de político educar, nem providenciar educação, é providenciar ensino. Escola não educa, escola ensina. O propósito da escola é esse. Português, matemática, história, geografia, ciências, as matérias. Cantar o hino nacional, acho que não tem mais, né? Na minha época tinha, essas coisas, horário cívico.
Escola ensina. Educar, quem educa é o pai, a mãe, a família, a igreja como um todo, como um corpo. Então a própria Bíblia faz essa distinção. Ensinar, transmitir conhecimento. A Bíblia faz isso. Agora, educar, instruir para a formação do caráter. Paideia é a palavra. Aí você lembra de pai. Instruir para a formação do caráter, tal qual um pai faz com seus filhos. A Escritura faz isso. Ela educa. Ela não só ensina, ela ensina e educa. Educação. E seguindo, toda essa utilidade tem uma finalidade. Então vejam, ela é totalmente inspirada por Deus. Essa inspiração, ela é pelo Espírito do Senhor. Ela tem uma utilidade que promove um benefício completo, ou seja, só ela oferece as coisas 100% boas para a edificação do crente. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa. E a finalidade, descrita por essa palavrinha também, rina, que é um propósito bem definido, ou seja, não é você que escolhe o para que você usa a Bíblia. A própria Bíblia te fala para que ela serve. Olha que coisa interessante. Tem gente que lê a Bíblia como a revista do Avon, né? Coloca a mão e fala, deixa eu ver o que eu vou pedir hoje. Vocês se lembram das antigas caixinhas da bênção? Né? Você puxava um versículo, só versículo de bênção e vitória. Arrependimento não tinha nenhum. Era só você vai vencer, hoje o dia vai brilhar. Até o que era ruim, eles transformavam em coisa boa para a caixinha. Te abençoar, te fazer prosperar. Resolvendo uma finalidade para a qual a Bíblia foi inspirada. A própria Bíblia te diz para qual finalidade ela foi inspirada por Deus em sua totalidade. Ela mostra a finalidade da sua utilidade. É um propósito bem definido. Qual é esse propósito? Veja aí, pela palavra hartios, que é traduzido nas nossas Bíblias como perfeito e perfeitamente habilitado. Não é perfeita a palavra no texto grego. A palavra é hartios, que significa equipar. Munir, dar tudo o que é necessário para executar com perfeição, com diligência, alguma tarefa. Olha só, equipar com todos os componentes necessários para a realização de alguma tarefa. Tudo aquilo que você se propõe a fazer sendo crente, e eu não estou falando só das coisas da igreja, mas de toda a sua vida, você só consegue o equipamento necessário para executar com perfeição na palavra de Deus. Eu não estou desprezando de modo nenhum aqui o conselho do pastor, mas o conselho do pastor é bíblico. Eu não estou aqui de modo nenhum dispensando um sermão, mas o sermão ele precisa ser bíblico. Eu não estou aqui dispensando o conselho de algum irmão da igreja, porque você precisa, na multidão de conselhos, há sabedoria, mas são conselhos bíblicos. Portanto, em última análise, é a palavra de Deus. Ela que nos equipa com todos os componentes necessários. Então essa utilidade ela tem um propósito, nos equipar. Por isso que quando nós estamos frente às adversidades, às propostas, às coisas que são pregadas e ensinadas no mundo, nós temos uma resposta imediata. Se podemos ou não acompanhar aqueles ideais, se podemos ou não fazer aquelas coisas, porque nós somos equipados com a Bíblia. Nós estamos munidos com ela. E por fim, vejam essa expressão acontecendo de novo. Pan, hagaton, ergon, para toda boa obra. Pan inteiro, em cada parte, sem faltar nada. Ou seja, a Bíblia nos equipa para todas as áreas, todas as partes da nossa vida, para que nós pratiquemos boa obra. Foi para isso que Cristo chamou a gente, não foi? Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 2:10? Efésios 2:10. Epístola de Paulo. Efésios 2:10. Olha o que ele diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras são essas? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, em outras palavras, o texto de Timóteo que nós expomos aqui, ele está dizendo o seguinte: esse livro, totalmente inspirado por Deus através do Espírito Santo, tem uma utilidade
de nos ensinar, de nos corrigir, de nos repreender, de nos educar, com a finalidade bem definida de que nós, equipados com as verdades dele, vamos fazer tudo de maneira boa, segundo o propósito que Cristo nos chamou. Por isso, sola Escritura. Então vamos lá. O que diz respeito à apologética, a combater o erro com a verdade. Afastar-se do sola Escritura é afastar-se de toda boa obra, automaticamente. Porque se só a Bíblia nos capacita para isso, afastar-se da Bíblia fará com que nós nos afastemos também das boas obras. Só que essas boas obras que nós praticamos estão em Cristo. E o que é que pode nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo? A Escritura. Logo, isso é uma consequência do afastar-se do conhecimento de Cristo. Quando se afasta do sola Escritura, se afasta do conhecimento de Cristo. Quando se afasta do conhecimento de Cristo, se afasta das boas obras às quais nós somos chamados a fazer. Então, qual é o problema com o romanismo? A sua tradição. Pode passar mais um, Rafael. Aí. Dogmas e papado estão acima da autoridade das Escrituras dentro do romanismo. Então, logo, se é um costume da igreja, impertrado anos atrás, séculos atrás, por que não dizer um milênio atrás, ainda que não esteja nas Escrituras, o fiel romanista deve aceitar, deve acatar. Segundo tudo que nós vimos sobre a Escritura, será que essa é uma opção? Seguir dogmas, costumes, segundo a tradição dos homens, costumes segundo aqueles que se intitulam Deus na terra, por exemplo? Além disso, quando eu destaco dogmas e papado, o que eu quero mostrar aqui são as variações que isso pode passar. Vejam bem, ascende um papa ao trono papal. Ele analisa quais são os dogmas da igreja que ele concorda e os que ele não concorda, ou vê quais dogmas novos ele quer implementar e solta o decreto. O fiel católico romano, ele precisa acatar a isso. Esse papa morre, ou é destituído do trono papal, ascende outro papa. E imediatamente ele diz: esse dogma, não. Aquele que havia caído, volta. E aí o fiel católico precisa acatar. É como Tiago diz, agitados de um lado para o outro, como as ondas do mar. Ventos de doutrina. Porque não tem algo fundamentado em sua inteireza pela inspiração divina. A Bíblia não muda. Falando um pouco sobre arqueologia, só a nível de curiosidade, acharam alguns escritos de Alexandre o Grande. Vários. E junto com esses escritos, alguns escritos mais antigos ainda de Isaías 9 e Isaías 56. Adivinhem. Aquilo que havia sido publicado como sendo de Alexandre o Grande foi completamente contraditado por aquilo que ele havia escrito e foi achado, porque as ideias dos homens mudam. Agora os escritos de Isaías estavam ali do jeito que nós temos aqui, inalteráveis, porque o que vem do Senhor não passa. É a mesma coisa, sempre é igual. Por isso, os dogmas e o papado não podem estar acima da autoridade das Escrituras, mas é isso que eles fazem. Aquilo que é inspirado é rebaixado, e aquilo que provém do erro dos homens, do ego dos homens, dos ídolos dos homens é exaltado. E agora eu peço aos irmãos licença e com toda delicadeza e sutileza. Eu preciso falar a respeito do grave problema do evangelicalismo dos dias de hoje, que também tem desprezado sola Escritura. Vejam, novas revelações e profecias estão acima da autoridade das Escrituras e têm sido mais buscadas do que a própria palavra de Deus pelos crentes. Irmãos,
como o pastor falou dos adventistas, citou um pouco dos mormons, falei agora brevemente sobre os católicos e quantas outras doutrinas heréticas nós temos por aí. E nós precisamos tratar desses assuntos, mas nós precisamos tratar dos nossos assuntos também. Eu não estou dizendo aqui que eu não creio que Deus não fale conosco de uma maneira extraordinária em algum momento. Ele é Deus. Ele pode fazer. Mas o que eu estou afirmando é que a maneira ordinária pela qual Deus escolheu falar conosco foi aqui. E há crentes que querem que Deus fale com ele, não abrem esse livro, mas vêm para a igreja na esperança de que alguém se levantará e entregará uma nova revelação para ele. É por aqui, primária e ordinariamente, que Deus fala conosco. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, reflita sobre a Bíblia, estude a Bíblia, e Deus certamente falará contigo. Se você tem sede de ouvir a voz de Deus, saiba que Deus, Ele mata a sede do sedento pela palavra. Mas no meio evangélico brasileiro, de maneira geral, eu estou aqui dizendo de uma maneira bem ampla mesmo, as novas revelações e as novas profecias estão acima da autoridade das Escrituras em pelo menos 2 sentidos. Em primeiro lugar, busca-se mais essas revelações, essas profecias, do que a palavra de Deus. O varão, a varoa, vai à igreja e nem sequer leva a Bíblia. Porque ele está certo de que algum irmão, alguma irmã vai levantar e falar as coisas que ele quer no momento em que ele quer. Em segundo lugar, há revelações e profecias que falam coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Em São Paulo, não sei quantos irmãos conhecem, há uma rua chamada Conde de Sarzedas, é a Rua dos Crentes, conhecida lá em São Paulo. Todo tipo de artigo evangélico você acha ali. E não há uma vez em que eu não vá à Rua dos Crentes e não há algum irmão que profetiza sobre mim. Irmão, Deus acaba de me dizer que você vai pagar o almoço para mim hoje. Essa é a profecia. Acreditam? Mas eu já ouvi casos mais graves, como por exemplo, meu irmão, fique firme no seu propósito, porque Deus vai sim destruir aquele casamento para você herdar a mulher daquele irmão. É verdade. Não foi comigo o caso, mas a pessoa que me contou é crente, verdadeira, falou que é verdade. E eu já ouvi diversas histórias assim, já ouviram também. Por quê? E o pior, a pessoa que recebe esse tipo de palavra acredita, se apega a isso, porque não se apegou a isso. Como uma revelação que vem da parte de Deus contradita a revelação de Deus? Será que Deus tem dúvida? Aqui eu falei isso, agora eu vou passar uma borracha e vou falar outra coisa. Deus não faz isso. Essas coisas têm sido mais buscadas do que a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em sua inteireza, ela ensina e educa. Só que ela também repreende e corrige. E boa parte das pessoas não querem a repreensão e a correção. Eu encerro com os irmãos que o cânon bíblico é a resposta a todo tipo de heresia que vai contra o solo da Escritura. Então, como eu disse, eu fiz mais apologia à palavra do que apologética com ela. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra de Deus, pelo cânon, isso é, todo o Antigo e Novo Testamento, sendo preservado, todas as outras heresias que vierem bater a nossa porta cairão por terra. Nós precisamos conferir a doutrina pelas Escrituras. Você se lembra dos bereanos? O apóstolo falava, ele olhava. O apóstolo falava, ele olhava. Nós precisamos conferir a doutrina ensinada pelas Escrituras. O estudo diligente da palavra de Deus é necessário, irmãos, cada vez mais. Aos bispos, os presbíteros que são docentes e regentes, aos pastores, os diáconos, aqueles que ensinam frente à igreja, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não venha despreparado para o seu sermão, não venha despreparado para a sua escola dominical, não venha despreparado para o seu estudo bíblico, não vá discipular em casas despreparado. Não pense que Deus tem compromisso com a sua preguiça. Não pense que você vai chegar lá e do nada vai vir uma luz, uma forte iluminação, uma nova revelação para você. Ordinariamente é por aqui.
Porque quando você sai disso e passa a ensinar a partir de si, qual é a sua diferença para o Papa? Quando você ensina a partir de você? Nenhuma. Aos crentes, membros da igreja, futuros membros da igreja, que estão nas classes de discipulado, na nossa igreja nós temos a catequese. Estude a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Reserve um tempo para estudar. Reserve um tempo para saber mais a respeito da palavra de Deus. Quanto mais nós formos sola a Escritura e tota a Escritura, menos nós seremos enganados. Eu vou encerrar contando uma ilustração para os irmãos. Nos Estados Unidos, na década de 80, havia uma quadrilha falsificando notas, mas em muita escala. E em todo os Estados Unidos da América, essas notas estavam sendo pegas, apreendidas pela polícia em grande escala. Passava-se da casa dos milhões. Então a polícia montou uma equipe com 100 homens especializados, atentos, bons homens, para fazer um treinamento de 1 ano, para fazerem um cerco e pegarem esses bandidos que estavam falsificando as notas, conseguirem rastrear e assim por diante. Anos 80, a tecnologia não era a mesma. E durante 1 ano, esses homens foram treinados de diversas formas. Em tiro, perseguição, exercícios físicos e na avaliação minuciosa de notas verdadeiras. Os dólares em todas as suas notas e moedas. E ao término do curso, prestes ao comandante enviar aquele grande batalhão ao serviço para pegarem essa quadrilha, um dos homens do batalhão perguntou: Senhor, nós vamos agora para o campo para pegar esses estelionatários, esses falsificadores, não é isso? E o comandante disse: é isso, está certo. Mas Senhor, como nós vamos fazer isso? Se em 1 ano inteiro de treinamento nós não tivemos contato com nenhuma nota falsa. Aí o comandante disse: mas vocês tiveram contato diário com a nota verdadeira. Vocês conhecem tanto o que é verdadeiro, que quando vocês sequer verem algo que é falso, vocês já vão saber. Assim é o estudo da palavra. Quanto mais nós conhecermos o que for verdadeiro, quanto mais sola e tota a Escritura, aquilo que é falso vai ser repelido do nosso meio. Nós precisamos nos aprofundar no estudo da palavra, para que quando as heresias baterem às nossas portas, nós saibamos lidar com isso, expulsar do nosso meio e converter os hereges, por que não? Que Deus nos abençoe, vamos orar e após a oração eu devolvo a palavra ao nosso irmão Rafael. Santo Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra escrita, revelada e iluminada aos nossos olhos pelo poder e a ação do Espírito Santo. Nós te louvamos pelos santos profetas, pelos santos apóstolos e pelos santos homens de Deus que ao longo dos séculos têm lutado pela pureza e preservação da sua palavra. Nós te louvamos por aqueles que são fiéis, pregadores e expositores do seu evangelho, que trazem vidas ao Senhor para conhecê-lo e adorá-lo verdadeiramente. Ajuda esse povo que está aqui hoje junto comigo, ajuda a mim, para que sola a Escritura e tota a Escritura seja algo latente no nosso coração e na nossa mente. Para que em tudo sejamos achados, como Paulo diz a Timóteo, como obreiros aprovados, que sabem manusear a palavra da verdade. É a nossa oração gratos e confiados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.